Mas hoje houve algumas coisas interessantíssimas, né? Por exemplo, em todo o Brasil, o fiasco gigantesco dos desfiles militares, que mostra a decepção, grave decepção, com as Forças Armadas. Bom, primeiro que a decepção, a gente precisa fazer algumas correções. A decepção, ela tem que ser bem observada aí. Por algumas razões. Vamos lá. O Exército Brasileiro tem momentos históricos, tá, da mais absoluta honorabilidade que nós podemos imaginar. Né? Eu citando uma participação do Brasil durante a Segunda Grande Guerra. Louvável participação, gloriosa participação, né? Na independência, né? Nas batalhas da independência. Né? Por outro lado, algumas pessoas esquecem simplesmente que a doutrina, embora, deixa eu deixar isso muito claro, eu conheci militares de excelente nível de patriotismo cristão. Entretanto, sempre foram uma minoria. E há um certo espírito maçônico dentro do Exército que os fez, muitíssimas vezes, compactuar não com o povo e muito menos com os anseios dele, mas com o poder meramente instituído ou tomado, porque era o poder que estava estabelecido. Né? Mais uma vez, não é segredo. Né? Então, o Exército tem momentos muito gloriosos, mas ele tem também muitíssimos momentos em que ele virou as armas contra o próprio povo. Nós não podemos esquecer esses fatos. Como em 1932, na Revolução Constitucionalista, né, em Canudos, né? Também não podemos esquecer isso. Como, por exemplo, em Florianópolis, do Marechal de Ferro. Né? Então, nós não podemos esquecer esse tipo de coisa. Então, ter tido uma epifania com relação ao que o Exército faria, né, não estava coerente, não estava coerente. Né? Não era coerente. Acho até, e digo com todas as letras, o seguinte: o papel constitucional do Exército foi realizado. O Exército não prometeu que faria coisa alguma, eu quero deixar isso claro. Se o Exército fizesse isso, eu quero deixar claro para vocês, e tivesse garantido de maneira antidemocrática, criado um regime de exceção em benefício de um presidente, esse cara que muita gente ama, em pouquíssimos anos, 2 anos, ninguém ia aguentar mais o sujeito, porque ele ia virar um tirano, porque o poder, para dar um exemplo clássico, todo mundo aqui acho que vai entender o exemplo, ele é que nem o um anel lá do Senhor dos Anéis, ele tem muito poder, né, o tirano, mas ele sempre corrompe aquele que o tem. Para isso que existem as instituições, para ter contrapesos, medidas, etc. E por isso nós temos que batalhar para que os poderes e a harmonia entre os poderes volte a ser estabelecida. Né? Porque senão a nossa democracia vai para o buraco de uma vez por todas. Né? E eu quero lembrar o seguinte: muita gente fala, olha, mas como é que o seu Lula está no poder se não tem apoio nenhum? Olha lá, ele desfilando, dando tchauzinho para o nada. Eu sei, é ridículo. Né? É ridículo, mas vocês não podem esquecer o seguinte: a galera petista, a galera da esquerda, nunca gostou de desfile militar. Essa galera sempre odiou tudo o que significa o Brasil tradicional. Por que vocês acham, por exemplo, quando eu servi o Exército, eu servi num grupo que homenageava os bandeirantes? Por que vocês acham que a galera que tocou fogo na estátua do Borba Gato e aí num desfile militar? Para cultuar o Exército, para cultuar valores cívicos, que eles simplesmente odeiam como uma espécie de droga da burguesia. Uma espécie de droga da burguesia. Por que vocês acham que eles iam fazer isso? Toda a subserviência nacional. Porque essa galera não é contra a burguesia. Né? Esse novo funcionalismo público brasileiro, né, formado por esses partidos de esquerda, eles são a nova burguesia. Né? Eles não produzem riqueza alguma, só servem como agentes do partido, não é do Estado. E o partido é aquela grande construção politicamente correta de amálgama de imbecilidades genéricas, né? Só tem que decorar meia dúzia de generalidades estúpidas, e aquilo forma o grande ethos da esquerda brasileira, que é uma vergonha, uma estupidez, uma insensatez monstruosa. Né? Então, quando eu vejo que as pessoas estão se indispondo com o exército brasileiro, eu quero lembrá-los do seguinte: é verdade que nosso exército muitas vezes agiu contra o povo brasileiro. Isso não tenho a menor dúvida, em favor do poder constituído. Também não vou nem longe para dizer para vocês que eu acredito que o Exército é uma força cristã. Não, também não acredito nisso. É uma força profissional de muito valor,
né, pela heroicidade da proposta institucional que possuem, mas quando vocês se voltam com ódio contra o exército, sabe o que está acontecendo? Vocês não estão destruindo o exército. Até estão. Mas o que vocês estão destruindo, acima de tudo, são os valores cívicos. E é tudo que a esquerda sempre quis fazer, mas não conseguia. Mas o ex-presidente conseguiu, ao fingir que o exército ia fazer alguma coisa para além do previsto. Então, veja, se você comprar o ódio pelo exército, você vai contribuir para a destruição, né, dos valores cívicos, patrióticos, que estão ligados a uma tradição que é a tradição da independência. Tá? Então, não renunciem à sua tradição. O que vocês querem fazer depois? A gente vai queimar a estátua do Caxias, do Malé, esse tipo de coisa que nós vamos começar a fazer? Tá? Já que um momento histórico, tá, é capaz de sobrepujar toda a nossa tradição. Então, vamos comprar a ideia dos movimentos que estão retirando o nome dos heróis dos logradouros. Né? Vamos comprar isso daí. Né? Não comprem este veneno comunista e antinacional porque a esquerda conseguiu colocar na sua cabeça que o exército traiu você. O exército não traiu você, o exército tem que ser leal à Constituição. Quem tem traído sumariamente o Brasil é o Poder Legislativo, é a Câmara, né? É o Senado. Eu não vou nem entrar na questão da nossa Suprema Corte, não vou nem entrar nessa questão, porque eu estou falando da traição dos outros, porque é eles que deveriam parar o judiciário torto. Tá? É eles que deveriam parar. A traição é muito maior da parte deles. Né?